E ó, para começar muito bem, vamos de cultura, de literatura, de conhecimento. Na última sexta-feira foi lançado o livro Audiologia Infantil, da triagem às tecnologias auditivas. O trabalho é assinado por alunos e professores da Universidade Federal de Sergipe, além de professores, da Universidade Federal de São Paulo. O livro digital está sendo distribuído, olha só, gratuitamente pela editora UFES e foi construído devido à demanda de mercado em abordagem, triagem, diagnóstico, reabilitação e inovações tecnológicas em prol da pessoa com deficiência auditiva. E para saber detalhes dessa produção, uma grande inovação, nós vamos conversar com a professora doutora Bárbara Cristina, docente de audiologia do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe, presidente da Comissão Multiprofissional de Atenção à Saúde da UFES, organizadora e autora do livro. Nossa, que currículo, hein? Doutora, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso programa. É uma honra poder falar aí, sobre um tema tão importante quanto esse, já parabenizar todos os envolvidos. Boa tarde a todos os telespectadores. Jaque, obrigado pelo convite, É sempre uma honra falar sobre algo que a gente ama muito, Então, esse livro, ele surgiu de que forma, A gente tem vários projetos de pesquisa e extensão na Universidade Federal de Sergipe, e aí a gente começou a trabalhar um pouquinho, algumas pesquisas, tudo, olhar qual que era a nossa necessidade maior. Sim. E aí a gente começou, através dos alunos, nosso grupo de pesquisa, a escrever alguns capítulos. E conversamos com alguns colegas, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, para poder também estar sendo autor dos capítulos. E convidamos dois professores da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo. E aí surgiu essa obra, que é uma obra magnífica, que eu falo que é meu projeto de vida, muito assim desejado, ao longo desse período, que foram 12 meses de construção, e fala sobre a triagem, diagnóstico, inovações tecnológicas. A gente fala muito sobre a questão da tele também, porque nada como inovação, porque o livro fala sobre diagnóstico e inovação tecnológica. O que significa isso, Jaque? Sim. A gente tem que pensar na linha de cuidado desse paciente. Sim, sem dúvida. De nada vale o diagnóstico se eu não reabilito o paciente. Perfeito. E é isso que é muito importante a gente destacar, Trocando em miúdos, o que seria, diagnosticar e tratar esse paciente? Para quem está em casa, para que as pessoas possam entender. Quando a gente fala em audiologia, para as pessoas que estão aí e que não são do meio, como é que a gente pode explicar? Então, vamos lá. Em dezembro de 2010, foi criada a Lei Federal da Triagem Auditiva, o teste da orelhinha, que todo mundo, quando nasce, Sim. faz aquele teste, coloca aquele microfonezinho, bebê, Por que tem aquele teste? É uma forma de detectar precocemente a deficiência auditiva, tá? Perfeito. E se a criança faz aquele exame, tem uma falha, tem uma alteração, a gente tem o reteste. Se no reteste ele continuar falhando, ele vai para o diagnóstico audiológico. Então a gente fala muito que é a linha de cuidado. Por que a linha de cuidado, gente? Porque de nada vale a triagem se eu não vou diagnosticar e não vou reabilitar. Sim. Então tem a questão da plasticidade. Toda e qualquer informação. Imagina uma criança que nasce surda e ela tem um diagnóstico tardio, com 3, 4, 5 anos. O quanto ela não vai ficar privada sensorialmente. Sim. Não tem noção do que está acontecendo em volta dela, Imagina. Então, a triagem, ela veio para isso. Aí você faz o diagnóstico precocemente. Sim. E você faz a intervenção, podendo ser a tecnologia ou um aparelho auditivo ou um implante coclear, dependendo da patologia da perda desse paciente, tá? Certo. Então, a Universidade Federal de Sergipe, ela faz a triagem, o diagnóstico, e a gente também, dentro do hospital universitário, a gente tem a parte de implante coclear. 100% SUS, que isso, tá? Então, legal, esse gente. livro, ele é um resumo de uma trajetória de 15 anos de estudo, tá? Que legal. E aí eu fico pensando, eu gostaria que pudesse ter algo na minha frente, que eu pudesse pegar e ter toda a jornada, o que eu tenho que fazer com o meu paciente. Sim. Então, é um livro para fonoaudiólogo, pediatra, neurologista, toda a comunidade que lida com a população infantil, com a população pediátrica, Sim. E assim, ele é inovador porque ele está gratuito através da livraria, do portal da UFES, disponível para baixar, Sim. E aí qualquer um pode ter acesso a essa obra. Sim.
É isso que é importante, né? Inclusive, está na tela aí, vocês vão poder acessar o livro, né? www.livraria.ufes.br. Como a doutora já falou aqui, gente, é um livro gratuito. Vale a pena, né? Então, para quem é envolvido, é um grande passo, né? A tecnologia a favor de todos, não é, doutora? Sim, sim. Na verdade, a gente sabe que a cada 100 bebês que fica na UTI, minha gente, 3 vai ser surdo. Você sabe o que é o impacto da surdez na vida do sujeito? É uma questão social, né, escolar, socialização e a família, impacto na família. Se a gente pode ter esse diagnóstico precoce 100% pelo SUS, vamos lutar por essa causa. Sim. Então, assim, essa obra veio para capacitar cada vez mais os profissionais para que a gente consiga, sim, ter o diagnóstico precoce, como recomenda todas as diretrizes no país e fora do país, né? A gente pode falar que a gente tem uma equipe maravilhosa para poder fazer o diagnóstico e para fazer a reabilitação dentro do hospital universitário. Sim. Então, se a gente tem isso 100% SUS, gente, está aberto, a gente está aberto. Nosso projeto de pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe, a gente não tem fila. Olha a gente sempre abre vagas e mais vagas, porque a gente não quer que tenha um diagnóstico tardio. Sim. E, doutora, falando sobre isso, é muito importante que a sociedade também tenha conhecimento, né? Sim. Além dos envolvidos, né, da sociedade médica, de todos os envolvidos, que a população também tenha conhecimento. E aí é importante que a mãezinha, assim que tivesse o filho, também possa ir atrás, né? Esse livro, como ele é acessível, sim, a todos, é importante que também, né, as mamães, sim, elas possam baixar, possam compreender, possam se inteirar também. Com certeza. Lá tem uma parte que fala sobre o desenvolvimento auditivo, porque assim, a criança que não ouve, ela não vai falar, entendeu? Então, assim, quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ser. Sim. Porque o impacto da deficiência auditiva na vida do sujeito é irreparável. Né? Então, às vezes, a gente começa a ver pelo diagnóstico. Será que essa criança tem deficiência auditiva, sim, ou se ela tem um transtorno do espectro do autismo? A gente tem que fazer um exame audiológico. Isso que é tem que fazer importante. Uma avaliação. O diagnóstico tem que ser um diagnóstico correto, preciso. Sim. E não é qualquer profissional que está habilitado para isso. Sim, e é muito importante falar sobre isso, que a doutora apontou aqui, né? É muito importante, ela falou, se a criança ela não ouve, ela também não vai falar. E aí há uma confusão e por muito tempo a gente acabou erroneamente, né, falando e tratando as pessoas que eram surdas ou que são surdas como surdas mudas. Sim. E na verdade elas só são surdas. Elas não têm muitas vezes o desenvolvimento da fala por falta de oportunidade de treinamento. Elas não são mudas, não é isso? Isso, doutora? na verdade ela não tem o feedback auditivo. Sim. Se ela não ouve, automaticamente ela não fala. Isso. Na verdade, se a gente for pensar em formas de comunicação, perfeito, ela pode se comunicar através da Libras, leitura orofacial. Então são surdas. Quando a criança faz o diagnóstico precoce, tá? E aí quando ela atinge 10 quilos, ela pode fazer implante coclear. O que é o implante coclear? Quando a criança tem perda severa profunda, ela substitui aquelas células que foram lesionadas. E aí você coloca o implante, né? Depois de 30 dias você ativa esse implante e a criança começa a ter sensação sonora. Olha. E quando ela atinge 3 anos, os marcadores de desenvolvimento dela vai ser muito próximo da normalidade. Então ela não vai ter o impacto da deficiência, né? A vida dela, a socialização dela vai ser equiparada a qualquer outra criança. E, doutora Bárbara, eu percebo também assim, né, um amor na hora de falar sobre esse assunto, sim, sim, né? Acredito que ao longo desse trabalho, dessa pesquisa, muitas histórias foram, né, vistas de perto, de mudança de vida, né, de crianças que conseguiram ouvir e que a senhora acabou presenciando mesmo, né? Então, conta pra gente como é que foi esse momento, né, de poder acompanhar a primeira vez, né, de uma criança ouvindo a mamãe falando, né, o impacto disso como profissional. Tá. Eu tive muitas histórias, tanto população infantil quanto população adulto, né? Sim. Porque o adulto também no decorrer da vida pode perder a audição. Sim. A gente trabalha com a reabilitação auditiva em todas as fases da vida. Mas eu acho que quando você trabalha com a criança, você trabalha com a família, né? Eu sempre falo para os meus alunos, gente, a família é a base do sujeito. Você imagina uma criança que não ouve, o impacto disso em volta de todos eles, né?
E um diagnóstico que eu fiz foi uma criança de 2 meses, que era sobrinha de uma amiga minha. Então a relação, eu acho que fica um pouco assim, você fica numa expectativa muito grande que aquilo seja um caso de sucesso. E a criança com 3 meses, a gente começou a adaptação de aparelho nela, com 4 meses a gente reavaliou, a criança realmente tinha uma perda severa e profunda. E a mãe dessa criança estava passando por um processo de luto. Ela estava passando pelo processo de luto que fazia 1 mês que a mãe tinha morrido, tá? Nossa. E a filha dela tinha sido diagnosticada com a deficiência auditiva. A minha preocupação naquele momento, o que foi? Foi acolher a mãe. Sim. Porque ela estava passando por 2 lutos. Não só a perda da audição da filha, mas a perda da mãe. Sim. Então aquela questão do acolhimento e humanização dentro desse processo, que eu falo que é uma jornada, é importante. Porque a gente tem que pensar na família, gente. Acolhe, ouve. A gente trabalha no hospital que é 100% SUS. E eu sempre falo para os meus estagiários, gente, você tem que tratar a pessoa que está ali na sua frente, aquela família, aquela criança, da melhor forma possível. Porque às vezes ela não tem oportunidade de voltar, então acontece alguma coisa, a gente recebe criança do estado inteiro para o diagnóstico precoce. Então trabalhe com amor, trabalhe com carinho, tá? Porque aquilo sempre vai ser leve e você tem que transmitir. Então eu acho que esse espaço que você abre pra gente é fundamental. Nossa, assim, eu fico muito feliz em poder, né, falar sobre esse assunto e ver o amor com que o tema é tratado, né? Então, que a gente possa ter mais profissionais como a doutora Bárbara envolvidas em temas tão importantes quanto esse, em temas inclusivos, que a gente possa também, né, se inteirar, entender, aprender. Porque a gente só vai mudar, né, o nosso senso crítico, opinativo, entendendo, gente, o processo é esse. Então, que a gente possa, de alguma maneira, né, entender mais, já que tem essa possibilidade, um livro aí acessível a todos nós, através da editora da Universidade Federal. Quero parabenizar todos os envolvidos, né, a todos que contribuíram com essa obra, que eu não tenho dúvida que vai, sim, fazer a diferença na vida de muitos profissionais e de muitos paizinhos, tá? Olha aí, livraria.ufes.br. Olha só, que legal. Registros dos momentos, né, especiais da última sexta-feira, que foi o grande lançamento. Sim. Parabéns, um grande abraço para todos. Doutora Bárbara, muito obrigada. Considerações finais? Não, gratidão por esse espaço. Eu acho que é muito importante a gente disseminar para todo mundo que a gente tem um hospital público, que é 100% SUS e que a gente está de portas abertas para receber. Se tiver alguma queixa auditiva, procure o hospital universitário. Eu fico no ambulatório na quarta-feira, né, professora Bárbara, e a gente faz muitas ações em prol da pessoa com deficiência. E obrigado, Jaque, por esse momento, pela acolhida. Nossa, muito bom, viu, te ouvir suas palavras e que a gente possa, né, cada vez mais ouvir profissionais que com certeza contribuem aí com o cenário da audiologia infantil, não apenas em Sergipe, mas em todo o país, como é um trabalho quanto, né, como esse tão bem desenvolvido. Peço licença aqui. Parabéns a todos. E essa é a TV Atalaia, né, gente? Que consegue levar para você de casa temas tão relevantes quanto a audiologia, tema tão sensível e importantíssimo quanto esse, tá bom? Fique sempre acompanhando a nossa programação, que é assim que a gente consegue mudar, a gente consegue informar você de casa, né?